1 João, capítulo 3, nós vamos ler mais uma vez do versículo 13 em diante, para a gente poder concluir o capítulo 3 de 1 João sobre as marcas dos filhos de Deus. 1 João 3,13: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Ontem nós falamos pelo menos 3 marcas dos filhos de Deus em 1 João 3. Falamos que o mundo não nos conhece, o mundo não vai nos entender, nos reconhecer, não vai nos aceitar bem. O mundo, o sistema de pensamentos e valores contrários a Deus, isso que a Bíblia chama de mundo. Segundo lugar, a segunda marca dos filhos de Deus é que os filhos de Deus se purificam, se santificam sempre e se santificam na esperança da volta de Jesus. Versículo 3 fala isso. Nós nos santificamos porque cremos e queremos estar prontos para a vinda de Jesus. É interessante que 1 João, ele fala, não ame o mundo, porque o mundo passa. As coisas do mundo vão passar. As pessoas que amam o mundo não vão estar com o Senhor na eternidade. Elas vão estar longe do Senhor, debaixo do juízo do Senhor, no lugar que a Bíblia diz que foi preparada para Satanás e os seus demônios, chamado de inferno. Então o mundo passa. Os que são filhos de Deus permanecem com Jesus eternamente. E a outra característica dos filhos de Deus que vimos é que o filho de Deus não vive no pecado. O pecado não é habitual, ele não é um hábito. O pecado na vida do filho de Deus é acidental. Nós lutamos contra o pecado, não vivemos na prática do pecado. Mas vemos também no capítulo 3 de 1 João, a quarta marca dos filhos de Deus, que é muito claro em toda essa carta. Os filhos de Deus, eles amam os irmãos. O amor de Deus está neles. Você percebe que você está realmente sendo transformado por Deus, moldado pelo Espírito Santo na tua capacidade de amar. Quando a Bíblia fala que os filhos de Deus amam, não é para que nós estejamos cobrando dos outros. Quando nós nos colocamos numa posição de vítima, de críticos e dizendo que ninguém ama, estamos caminhando na carne, no orgulho. Porque quem ama não cobra amor. Quem ama não exige do outro. O amor, ele está em nós porque nós conhecemos a Deus. 1 João 4, nós vamos ver isso amanhã. O fato de conhecermos a Deus gera em nós a natureza de Deus. Nós não amamos as pessoas porque elas merecem ou porque gostamos delas. Nós não amamos pelo que as pessoas são, nós amamos pelo que nós somos, filhos de Deus. Nos faz amar até os inimigos. Amar o irmão, ele está dizendo aí, claramente, versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida,
ou seja, a salvação está em nós, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama, permanece na morte, ou seja, separado. Morte é separado de Deus, a natureza de Deus não está nele. Eu não sei se você é cheio do Espírito Santo, pelos dons que você tem. O que me faz parecido com Jesus não é falar em outras línguas, profetizar, orar e o fogo cair. O que me faz parecido com Jesus é amar, é perdoar, é o caráter de Jesus, é o fruto do Espírito. Quantas pessoas enganadas. Mas é tão bom. Você acha que o engano, ele seria engano se fosse muito ruim? O engano é extremamente sedutor e abraça e envolve pessoas das mais sinceras muitas vezes, mas elas começam a amar coisas e não amar a Deus e as pessoas. Elas começam às vezes a amar experiências, amar sensações, sentimentos que são gerados às vezes num ambiente espiritual, entre aspas, mas o amor por Deus e pelas pessoas é a marca dos filhos de Deus, que realmente nos identifica com Jesus. Amar os irmãos, e quem ama, ele diz aí, não odeia. Ele fala, não amamos, versículo 12, não como Caim, que odiou, que assassinou. E o texto fala aí que o que odeia seu irmão, versículo 15, é assassino. E aí a gente diz, não, eu não odeio ninguém. É difícil ver alguém falar que odeia, estou falando no nosso meio, mas o que João está escrevendo é para uma igreja. Ele diz, olha, quem odeia, às vezes nós podemos odiar a pessoa no coração. Quem odeia, mata no coração. Tem muitas pessoas que matam, não literalmente, mas elas matam a reputação da pessoa, falando mal. Elas matam a imagem que alguém tem boa de alguém, de outro, e ele começa a falar mal para tirar aquela imagem, denegrir a imagem. Ele está matando a imagem daquela pessoa. É falta de amor que faz a gente falar mal. O amor, então, ele não odeia. O amor também não é indiferente, porque às vezes a gente pensa que o contrário do amor é o ódio, mas um grande escritor disse que o contrário do amor é a indiferença, porque o ódio você ainda considera que aquela pessoa existe, a indiferença você mata ela no sentido que finge que ela não existe mais. Filhos de Deus não alimentam isso. Filhos de Deus tem momentos de ira, filhos de Deus se entristecem, eles se iram, mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Filhos de Deus não alimentam a semente do ódio, da amargura, da mágoa, a palavra mágoa, que tem a ver com a água, a água amarga, não alimentam isso. Por quê? Porque a natureza de Deus expulsa isso da gente. Vai expulsando, você vai orar, você vai louvar o Senhor e Deus vai falar ao teu coração, perdoa, ora, ama, e você é livre em Jesus. Filhos de Deus, eles amam, eles não guardam a indiferença, e o amor também não pode ser teórico, porque o texto diz, amemos não de palavras. Quantas pessoas que dizem, eu amo, dizem para nós, eu te amo, mas por trás elas estão traindo o tempo todo, ferindo o tempo todo, denegrindo o tempo todo. Às vezes elas falam com a boca, mas com o olhar elas demonstram que não amam. E o que nós temos que fazer com essas pessoas? Amar. Amar dando a própria vida, amar socorrendo nas necessidades. O texto diz, se você ver o seu irmão, versículo 17, com necessidade e fechar o coração, o amor de Deus não permanece na gente. Então nós temos que ser prático. O amor é prático, o amor se doa, o amor ajuda, o amor estende a mão. E o amor, ele não espera nada em troca. Quando você diz que ama alguém e a pessoa não retribui, e você diz não ajudo mais, você está mostrando que não era amor pela pessoa. Às vezes era porque você estava esperando algo em troca. Às vezes é amor por nós mesmos. Se você só ama pessoas que se parecem muito com você, você não ama a pessoa, você ama você mesmo, projetado nela. É bom, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente percebe que a gente consegue amar pessoas que às vezes a gente nem gosta dela, no sentido das atitudes, mas amamos no sentido do respeito, do tratamento, como Jesus nos trata, com misericórdia. A quinta característica, só mais duas, dos filhos de Deus, é que os filhos de Deus guardam os seus mandamentos. Versículo 24, diz aí, o mandamento é este, que creiamos
em nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Versículo 24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Guardar os mandamentos, guardar a palavra, guardar o que o Senhor Jesus ensina, é uma marca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles não guardam leis, eles guardam o relacionamento com Jesus. Quando a Bíblia fala sobre guardar os seus mandamentos, não está falando que a gente tem uma série de regras, porque quando a gente desobedece a Deus, nós não estamos apenas quebrando uma lei, nós estamos rompendo um relacionamento. Nós obedecemos a Deus não porque Ele impõe leis, nós obedecemos a Deus porque nos relacionamos com Ele e o amamos, e porque o amamos, amamos a sua palavra, amamos a sua vontade. Jesus ensina isso no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Os filhos de Deus, eles têm prazer em fazer a vontade de Deus, eles têm prazer de buscar Deus, eles têm prazer de guardar, de obedecer, não é por obrigação. Ontem alguém falou comigo: eu não obedeço tal mandamento. Alguém falou isso para mim, de outra congregação, e eu fiquei olhando, conheço pouco a pessoa. Ele falou: não, porque eu acho que não deve ser por imposição esse mandamento. Era sobre dízimo. Porque eu acho que não deve ser sobre imposição. Eu olhei para ele simplesmente e falei: nada deve ser por imposição. Jesus não faz nada para que a gente faça por imposição, mas é por amor. Nós amamos, temos deleite. Deus ama quem dá com alegria, ler a palavra com alegria, louvar com alegria. E vi a casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor. Os filhos de Deus têm prazer nele. Quanto mais prazer em Deus, menos prazer no pecado. Quanto mais prazer no pecado, menos prazer nas coisas de Deus. Essa lei é taxativa. Comece a ter prazer nas coisas do mundo, esfria o amor pelas coisas de Deus. Quanto mais prazer nas coisas santas, menos prazer nas coisas ilícitas. E em último lugar, os filhos de Deus, eles creem no nome de Jesus. Versículo 23, o mandamento é este: creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E no versículo 24 diz que nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Os filhos de Deus, eles são aqueles que creem no nome de Jesus, e o Espírito Santo testifica que nós somos filhos. Amém. Nós temos a confirmação interior do Espírito Santo que somos filhos de Deus. É aquela confirmação, não é meramente emocional. Tem momentos que o nosso coração está confuso, o texto diz, mas se o nosso coração nos acusar, o que diz o texto? Versículo 21, temos confiança em Deus. Ou melhor, ele fala: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Que coisa maravilhosa. Então o testificar do Espírito não tem a ver com coração e alma. Tem dia que a nossa alma está abatida, mas quando a nossa alma está abatida, o salmista ensina a gente o que fazer. Prega para ela, diga para ela: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Porque nós não andamos pela alma e sentimento. O testificar do Espírito é uma consciência, uma confirmação interior, que o Espírito Santo fala com a gente no nosso espírito: tu és meu filho. Mesmo quando nossos sentimentos estão dizendo: você não está muito bem, Deus está longe de você. A nossa alma às vezes ela nos engana, mas o Espírito Santo confirma: você é filho amado. Jesus nos abençoe, e amanhã nós lemos 1 João capítulo 4. Jesus abençoe. Amém.